minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o pastor Rodrigo Mocelin falando sobre comunismo e cristianismo e por que eles deveriam ser opostos. Bora ver onde a gente vai parar. O mesmo se dá hoje. O mesmo acontece hoje na igreja cristã. Não sei qual é o mesmo, mas antes de entrar, verifique-se se o mesmo encontra-se neste andar. Tanto os católicos quanto os protestantes, eles têm adorado um ídolo, que não é Jesus Cristo. Esse ídolo se chama a esquerda, o esquerdismo. Esquerdismo, como diria Lenin, doença infantil do comunismo. Recomendo ao pastor e a todos os demais que leiam esse texto. Há inúmeros valores que cristãos alegam defender e até acreditam que esses valores são valores cristãos, mas na realidade são valores esquerdistas que se infiltraram nas igrejas de tal maneira que se estabeleceram bem no centro do culto do povo cristão. E experimente tentar tocar nesse ídolo chamado esquerdismo. Experimente. Você, pessoa que está acompanhando esse vídeo, e é crente, e vai na igreja, no meio da sua igreja, está este ídolo chamado esquerdismo? Ou está o ídolo, de acordo com o que o próprio pastor falou no comecinho, chamado Jesus? Não, Jesus não é um ídolo, não deveria ser. Mas por um ato falho, sem querer, eu não sei se vocês perceberam, o excelentíssimo falou, estão adorando o ídolo e não é Jesus. Óbvio, porque não deveria ser ídolo mesmo. Mas me parece, pastor, que é o contrário, porque dia sim, dia também, vocês estão dizendo os cristãos, os evangélicos e a esquerda. Parece que são completamente opostos, polos opostos, e de repente agora, na verdade, a esquerda está infiltrada na igreja. Que momento? Experimente criticar todos esses valores que cristãos aprenderam, que foram inseridos na vida da igreja cristã ao longo das últimas décadas. Experimente criticar todos esses valores. Quais? Porque até o momento a gente só ouviu falar, é o esquerdismo, é o esquerdismo, é o esquerdismo. Doença infantil do comunismo. Quem dera tivesse mais esquerda na igreja. Quem dera a gente já tivesse comunistando. Não estamos, infelizmente. Mas até agora a gente não tem nenhum elemento aí. Tá só criando fantasmas. Tá só criando o grande ser com seus tentáculos. Por exemplo, algo muito claro na Escritura, que não é polêmico, é o direito do povo se armar para se defender. Zero polêmica quanto a isso. Nós jamais debateríamos esse tipo de coisa. A primeira coisa, quando você entra na igreja, a primeira coisa que você aprende na Bíblia, que é clara, decidida, ninguém discute, é armamento. Arme ao próximo como a ti mesmo. Arme ao próximo como a ti mesmo. Ó, vamos lá. Talvez ele esteja se referindo a um texto que efetivamente Jesus disse para os discípulos pegarem uma espada. Arranje uma espada. Ele só esqueceu de avisar qual era o contexto. Eu tenho um vídeo que acho que foi publicado até pelo GGN há muitos anos atrás, quando falaram sobre esse tema que é, sim, polêmico. Em que eu comentava que quando Jesus fala isso, nesse texto de que o cara deveria pegar arma, tal, não sei o que lá, deveria pegar uma espada, no caso, uma espada, não é para pegar arma de fogo, a menos que o senhor esteja atualizando a Bíblia. Vamos ser claro. Fala esse trecho lá, e nesse trecho, na verdade, é porque Jesus adverte que eles serão perseguidos pela elite, pelos poderosos, pelos ricos, pelos religiosos, vão atrás de vocês. O exército vai atrás de vocês, a polícia vai atrás de vocês. Se preparem, então vocês têm que estar armados para resistir aí, para escapar. Obviamente que você pode tratar isso como uma hipérbole, pode levar ao pé da letra, mas se for levar ao pé da letra, prepare-te para ser um rebelde. Faça o seu foco. E tem um outro texto que fala que eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Que também é um texto muito particular. Eu recomendo esse videozinho. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição para não tomar muito tempo aqui da troca de ideia. Mas essa escolha do tema da arma foi genial na argumentação do pastor. Genial. Sério, o senhor tá de parabéns, pastor. Porque você jogou agora uma parada para alguém ficar discutindo uma cota. Eu quase peguei esse bait. E aí o tempo que vai gastar aqui perde no próximo saliva. Porque o tema não é armamento. O tema é o tal do perigo do comunismo, chamado pelo senhor de esquerdismo. Moleque.
cada um com seu cada qual. Esteja ligeiro. Bora ver. Mas há uma quantidade imensa de pessoas que se declaram cristãs, mas estão contra o armamento, estão contra a população se armar. Por que será? Como você explica isso? Como? O esquerdismo tem moldado a A gente explica isso porque a ideia não é pra gente se armar. A ideia é pra gente se amar. A ideia é cuidar. Jesus, quando vai dar exemplo de quem tá seguindo o caminho dele ou não, não fala aquele que tá armado. Fala aquele que deu comida pra quem tá com fome, que deu água pra quem tá com sede, quem foi vestir quem tava com frio, foi visitar quem tava preso, cuidou de quem tava doente. Um trecho já vai pra essa descambada maluca, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Já entendemos qual é a sacada aí do radicalizar para poder ganhar aí uns baits, uns espaços e gastar saliva. Mas tratar como uma obviedade é tão tosco que, nossa. mente de inúmeros cristãos. Por isso, o nome dessa série é Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Esquerdismo. Doença infantil do comunismo. Quase falei do cristianismo. O esquerdismo, ele tem a sua origem no comunismo. O comunismo, ele é uma religião com várias seitas que compartilham da mesma tara por controle social. Tu tá falando do comunismo mesmo? Ou é de certas vertentes cristãs e até de uma galera aí que trabalha num âmbito chamado da teologia do domínio, mandato cultural, esses bagulho? Me parece muito semelhante. Na verdade, essa definição bem abstrata, chamando de religião logo de cara, que é um erro crasso. Tenho aí um manuscrito que, um dia a gente consegue transformar em livrinho, em que eu recupero como desde o final do século XIX, vários autores tentaram criar essa dinâmica do marxismo como religião, comunismo como religião. É bem bacana, mas vamos chegar lá um dia. Mas vamos lá. Essa definição abstrata e genérica que poderia ser aplicada a absolutamente qualquer fenômeno, né? Então é o jeito de você criar uma abstração em tal ponto que pouco importa se tem alguma base material, algum conteúdo de realidade. É uma definição bem abstrata, bem aberta, para que ninguém saque muito bem, na real, do que a gente está falando. E aí fala que são seitas e tal, e que o que é controle, que é poder. Só o comunismo. Distinguindo-se entre elas apenas pela maneira de tomar o poder. Eu vou falar novamente para você, porque eu acredito que aqui está um bom resumo, uma boa síntese do que é o comunismo. Quem fez o resumo? É citação de alguém? Está baseado em algum texto, em algum tema, ou vozes de vossa cabeça? Fonte: Rodrigo Mocelin, que foi capaz de criar uma definição extremamente genial que resolve todos os problemas. Parabéns. Comunismo é uma religião com várias seitas que compartilham da mesma tara por controle social, distinguindo-se entre elas apenas pela maneira de tomar o poder. Por que falar de comunismo, falar de esquerda é tão importante? Para ganhar views. Ora, primeiro porque ela domina a cultura de nosso país. Nossa. E ela vai contra os valores mais importantes da nossa fé, da fé cristã. Ouça algumas frases de Karl Marx, Opa! o pai do comunismo. Os comunistas... Desculpa, antes de você falar dos comunistas. Não é o pai do comunismo, tá? A gente falou em algum react aí já sobre essa parada. Acho que foi com o Lamartine Pozella. podem resumir suas teorias em uma sentença: a abolição da propriedade privada. Amém. O comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade. Esse é um trecho do manifesto. O anterior também, mas esse é um trecho do manifesto. O senhor tá lendo fora de contexto. Assim, você fez uma citação, nada, tem uma porrada de coisa que vem depois, outra citação, sem contexto. Porque se a gente for ver o contexto, o senhor vai ver
que, na verdade, isso é uma ironia de Marx dizendo quais são as acusações que são feitas contra o comunismo. E aí ele explica, ponto por ponto, de maneira bastante engraçada, inclusive debochada, sarcástica. E aí ele meteu isso daí, mas isso aí seria a citação do que o comunismo é acusado, tá? Abolição da família. Mesmo os mais radicais discutem essa proposta dos comunistas. Só isso aqui. Desculpa, teremos que ler. Ai, 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 essa mania que pastor tem de ler texto fora de contexto, ele herda da leitura que faz da Bíblia. Que vai sacando o versículo e pode interpretar sem olhar contexto, sem olhar tema, sem olhar o que está acontecendo no enredo, né? Você pode ir soltando palavra e o pessoal acredita. Pera aí que eu vou abrir. Bora lá, minha gente. Estamos aqui com o manifesto, né? Da versão da expressão popular. Vamos procurar aqui, né? Primeiro vamos pegar tema por tema. Religião, que nosso excelentíssimo estava tratando. E ver lá a citação, né? Aqui. Pronto, tá aqui. Ó, se liga. Eu sei. Não é fácil interpretar texto, não é uma habilidade para todas as pessoas, mas a gente tem que fazer esse exercício. Cadê? Marx está dando uma explicação de algumas acusações que o comunismo recebe, né? Eles nos acusam disso, eles nos acusam daquilo e tal. E aí, um dos temas que está colocados aqui é esse problema aqui, ó, que do ponto de vista da interpretação burguesa da realidade, as ideias que vão decidindo sobre a história, ou que permanecem apesar da história. E de um ponto de vista materialista, crítico, que olha a realidade prática da vida, a gente sabe que mudando condições de produção e reprodução da sociedade, o próprio modo de produção, altera a produção de conteúdo também, como interpretamos a realidade, como vemos as coisas. Show de bola! Temos aí uma dinâmica na qual as condições fundamentais que permanecem para que o modo de produção e uma sociedade persistam são núcleos básicos da maneira que socialmente organizamos a nossa vida para ser produzida e reproduzida. Então vamos lá. Será necessária inteligência tão profunda para entender que, com as mudanças das condições de vida das pessoas, das suas relações sociais, de sua existência social, também se modificam suas representações, concepções e conceitos, em suma, também a sua consciência? Muda as coisas, a gente vai mudando a maneira de interpretar. O que demonstra a história das ideias, senão que a produção intelectual se transforma com a produção material? As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante, o que não significa que não existissem ideias de resistência e não existissem ideias críticas e revolucionárias, mas aquelas que permanecem por um bom tempo é porque se consolidaram numa determinada situação em que executam o poder e dominam esse modo de produção, essa relação social. Então é capaz de ser produzida, reproduzida, imposta, arquivada, um monte de coisa aí. Vamos lá. Fala-se de ideias que revolucionam uma sociedade. Com isso, expressa-se apenas o fato de que no interior da velha sociedade se formam elementos de uma nova, e que a abolição das velhas ideias acompanha a supressão, ou superação, ou a abolição, dependendo da tradução, das velhas condições de vida. Quando o mundo antigo estava em declínio, suas religiões foram superadas pela religião cristã. Tranquilo? Tudo bem? Ele está olhando de um ponto de vista bastante eurocêntrico do desenvolvimento da história do chamado mundo ocidental, mas da Europa ocidental. A religião cristã supera porque determinado modo de sociedade também já foi superado, existe uma nova dinâmica, uma nova organização social, uma nova religiosidade adequada e as coisas estão aí articuladas. Quando as ideias cristãs no século XVIII cederam diante do iluminismo, a sociedade feudal mantinha um combate mortal contra a burguesia, então revolucionária. As ideias da liberdade, de religião e de consciência apenas expressavam o domínio da livre concorrência no campo do conhecimento. Abre aspas, porque agora vem. Ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., dirão quem? Aqueles que acusam o comunismo. Modificaram-se ao longo da história. Porém, a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito sempre sobreviveram a essas transformações. Como se fossem entidades abstratas, né? Além disso, existem verdades eternas, como liberdade, justiça, etc., que são comuns a todas as condições sociais. O comunismo quer abolir as verdades eternas, suprimir a religião e a moral. Aqui vem a citação dele, percebeu? O comunismo quer abolir as verdades eternas, suprimir a religião e a moral.
Em vez de lhes dar uma nova forma, portanto, ele contradiz toda a evolução histórica anterior. Ele só pegou esse trecho do comunismo que é abolir as verdades eternas, suprimir a religião e a moral, tá? Simplesmente esse trecho. Não leu o contexto e não viu que está entre aspas, porque Marx está dizendo que é daquilo que se acusa o comunismo. E olha o parágrafo seguinte. A que se reduz essa acusação? A história de todas as sociedades até o presente movimentou-se em torno de antagonismos de classe, que, em cada época, se apresentavam de forma diferente. Então, ele está citando um tipo de acusação. E Marx está dizendo, o nosso ponto de vista implica em outra coisa. O nosso ponto de vista, quando se fala sobre religião, quando se fala sobre família, quando se fala sobre esses elementos jurídico e tal, abolir, superar, suprimir, sei lá qual vai ser o título, o nome usado, não tem esse sentido de eliminação total, senão que tem sentido a partir de observar a mudança das relações sociais e como ela condiciona uma nova concepção sobre a realidade. E talvez, a partir dessa nova concepção, muitas formas do velho modo de vida não se mantenham, que é o que aconteceu, no exemplo dado, na passagem de uma sociedade feudal para uma sociedade burguesa. Mas é claro que ele não leria isso. Vamos para a parte da família que vem depois, que eu acho que ela é mais didática, inclusive, né? Porque aqui ele citou um texto fora de contexto. Contraposição entre o campo, abolição da família, lucro privado, assalariado, mas não é essa parte. Aqui. Vamos lá, de novo. Ó. Vocês partilham com todas as classes dominantes, já desaparecidas, as concepções interesseiras, segundo as quais suas relações de produção e de propriedade transitórias no curso da produção são transformadas por razões históricas em leis naturais e racionais. Quem faz isso? Quem transforma relações históricas em leis naturais e racionais? Quem é ideólogo de uma manutenção da sociedade burguesa, tá? Vamos lá. O que vocês aceitam para a propriedade antiga ou para a propriedade feudal já não podem aceitar para a propriedade burguesa. É basicamente isso. Aquilo que se aplicava como ideia de uma propriedade num período de modo de produção feudal ou de outro modo de produção não cabe agora na sociedade burguesa e no modo de produção capitalista. Não cabe. Não é a mesma propriedade. Estamos falando de outra coisa. Tem que observar quais são as condições hoje. Ideias não são eternas, não são abstratas. Aí vem a citação do pastor. Abolição da família. Até os mais radicais exaltam-se com essa infame intenção dos comunistas. Imagina, Marx dizendo a infame intenção dos comunistas, como se ele não fosse comunista. Ele está debochando, está fazendo uma sátira, uma ironia. É carregado de ironia esse texto. E aí o lance é, abolição da família. Choque. Né? Então deu aquele pá! Tipo o Bocelin dando bait do... Uma coisa que não é polêmica. Armamento. Uma coisa que não é polêmica. Abolição da família. Mesma coisa que tá rolando aqui como estratégia do recurso, tá? Até os mais radicais se exaltam, ou debatem, ou ficam assustados, espantados, ou discutem, não querem levar adiante essa infame intenção dos comunistas. Óbvio que Marx não pensa que é uma infame intenção. Ele vai explicar o que é isso. Então vamos lá. Em que se baseia a família atual, a burguesa? Uma forma de sociedade burguesa, uma família burguesa, papai, mamãe e filhinhos. Mediados por um contrato, ou por contratos e por relações de propriedade e de capital. No capital e no lucro privado. Na sua plenitude, ela existe apenas para a burguesia, porque só a burguesia consegue organizar a família desse modo de produção, desse modo ideológico, interessante para o modo de produção, que é a família margarina, que acorda de manhã, tem tempo para tomar café, todo mundo junto, feliz, com suco de laranja. Não sei quem toma suco de laranja pela manhã, em vez de um café preto para tentar acordar e ficar com ódio suficiente para poder ter força para ir trabalhar. Sabe, esse é o negócio. Ninguém tem essa vida da família margarina, propaganda bonitinha, aquela coisa, papai, mamãe, filhinhos, tal. Todo mundo rico, ou o café da manhã de novela, né? Todo mundo acorda junto, toma um café, alguém já toma saindo, né? Nunca tem tempo para sentar e comer mesmo, sei lá. Eu lembro muito de Avenida Brasil nesses momentos. Mas o lance é, não tem essa estrutura familiar. Ela só existe para quem é burguês. Porque a gente, classe trabalhadora, não tem isso. É uma forma que funciona para só um grupo.
Então, em sua plenitude, ela existe apenas para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada de família entre os proletários e na prostituição. Minha gente, nossos laços familiares são fragilizados forçadamente pelo modo que nós organizamos a nossa vida, e isso é óbvio. Quanto tempo você tem para ficar com seus filhos, com a sua filha? Quantas famílias tem que ter? A mãe é arrimo de família, o pai não tá mais em casa, ou o pai foi trabalhar em outra cidade, ou a galera fica todo mundo longe, ninguém se ajunta, ninguém tem tempo junto. Quem que cuida de quem? Quem cuida das crianças? Como que cuida das crianças? Para que você cuida de uma criança? Veja, é disso que se trata. É desse grau de relações que a gente está trabalhando. E aí abolir a família é abolir esta forma social de família, idealizada, útil e interessante para a burguesia e que não é aplicável para a massa proletária. É disso que se trata. Não é que acabou a família, porque não tem como acabar a família. A organização da reprodução de vida e social também passa por uma forma de família, mas não dá para ser a forma de família burguesa, baseada em capital, em lucro, em que a criança é propriedade, a criança é preparada para ser vendida no mercado. A família dos burgueses desaparece naturalmente com o desaparecimento desse seu complemento, que é a família proletária, desfacelada, forçada a estar desfacelada. E ambos desaparecem com a abolição do capital, porque se a gente abolir o capital e mudar o modo de produção, não funciona mais a manutenção de um tipo de forma de família e precisa de um novo. Vocês nos acusam de desejar abolir a exploração das crianças pelos pais? Nós confessamos esse crime. Veja, vocês que acusam o comunismo, nos acusam de desejar abolir a exploração das crianças pelos pais? Somos culpados por esse crime, porque sim, queremos abolir esta relação na qual o filho ele é simplesmente um item dentro da engrenagem social a receber um investimento para dar lucro no final. É só mais um item ali para manutenção da reprodução social, como uma peça humana produzida para se vender no mercado. Se a gente quer acabar com esse tipo de exploração, sem dúvida. E isso tem conexão com a forma familiar burguesa? Sem dúvida. Então, ao mudar o modo de produção, também vai ter que ser abolida essa forma social de família? Com certeza! Então, minha gente, é disso que se trata. Tem mais coisa para ler, eu ia adorar continuar aqui, mas senão a gente ia ficar muito tempo. Eu falo de educação, porque a educação tem que ser repensada, que já não é uma relação propriamente doméstica. Mais embaixo, o Marx vai começar a falar sobre a questão da família e a posição das mulheres, que são utilizadas como uma propriedade pelos maridos. E que aí, no comunismo, realmente, esses caras têm medo de que as mulheres se levantem, afinal, elas não serão mais só uma propriedade. Tem outro tipo de relação familiar, relação marital, não mediada por contrato, que não tem como objetivo lucro, aumentar capital, aumentar bens. Vamos voltar lá, né? Porque é muitos crimes que nós estamos cometendo aqui. Foi! Isso aqui não é a teoria da conspiração. Imagina! Tá aí para todo mundo ler. Basta você pegar o Ai, meu Deus, peraí que a câmera travou. Peraí. Manifesto Comunista de Karl Marx e tá lá. Pegamos. Abolição da família. Acabamos de ler. Obrigado pela dica de bibliografia. E eu recomendo você, sempre que um pastor der uma dica de livro, leia. Com todas essas letras aqui. Não tem teoria da conspiração, não. Esse é o Não, só tem interpretação chulé, que eu não sei se é proposital ou é só burrice mesmo. objetivo deles mesmo. Eles não acreditam em Deus. O marxismo, o comunismo é totalmente materialista. Para eles só existe a matéria, ou seja... Já falamos disso várias vezes. Eu sou crente, fiel do Senhor Jesus, sou aqui evangélico, acredito em Deus, seguimos nessa troca de ideias, seguimos nesse rumo. O lance é, para analisar a realidade social, eu não dependo de um fator externo, transcendente, que nada tem como responsabilidade no modo como nós decidimos organizar as nossas vidas coletivamente, explorando uns aos outros. Vendendo crianças no mercado, e depois que ela cumpre sua idade produtiva, com passe mais caro ou menos, dependendo dos privilégios sociais que ela pode ter acesso. E aí ela se acostumar que é normal você ter uma vida de exploração do trabalho sem condições de sobreviver, de viver bem, ou de ter tempo com quem você ama, ou de ter tempo para você desfrutar daquilo que você gosta. Inclusive destruindo as próprias condições de reprodução da sociedade e da natureza. Para isso não precisa do fator divino, para esse tipo de análise e para pensar e começar a planejar outra sociedade. Outro mundo possível. Veja, Deus não existe. Não existe nada de um ser transcendental, de Você que está dizendo isso.
valores morais absolutos, tudo isso são preconceitos dos burgueses para manter o proletariado oprimido. Não é um preconceito do burguês para manter o proletariado oprimido. É que, dado o modo como a gente organiza essa sociedade, determinadas ideias passam a cumprir um papel interessante para a manutenção da ordem, reprodução social e legitimação da exploração da vida de uns sobre os outros. Assim como muitas vezes tem gente que interpreta certos textos bíblicos para legitimar e justificar o cara ficar andando armado com uma arma de fogo no coldre enquanto tá ali sentado no trânsito e num momento de fúria depois cometer um crime. Veja se não é fundamental entender, compreender o que é comunismo e o que é esquerdismo. Concordo, pastor? Fundamental. Os valores esquerdistas estão presentes em toda a nossa cultura. Eles são o ar que nós respiramos. Mas não é a sociedade judaico-cristã ocidental que vocês defendem tanto todo dia? Oh, meu Deus. Por meio de um artista, por meio de um jornalista, mesmo que o povo, a massa, possa não notar, estão ali. Estão ali presentes todos esses valores esquerdistas. Cuidado com o jornalista. Cuidado com o artista. Por exemplo, a Katy Perry, uma cantora famosíssima. Uma de suas Ah, meu Deus, eu tô no vídeo de comunismo e o cara me citou a Katy Perry. Camarada Katy Perry, adoro suas músicas. Anima, dá um up. Especialmente a Katy Perry entre o Primeiro e o Segundo Testamento. músicas, ela diz o seguinte: eu beijei uma garota e gostei. Tá aí, o seu filho está ouvindo essas músicas, esses valores esquerdistas estão sendo inseridos na mente de seu filho. Não ensine pro seu filho inglês. Já evitou o problema. Se ele não fala inglês, não entendeu, talvez ele só compreenda o ânimo de Eye of the Tiger. Filho, porque esse é um preceito esquerdista fundamental, a destruição da moralidade sexual cristã. Um jornalista, ele dá uma emparedada num jogador de futebol. E ele diz o seguinte para o jogador de futebol: o que você acha de as mulheres ganharem menos que os homens? Você... E ele responde: o importante é que nós conseguimos os 3 pontos, vamos voltar para casa aí, preparar para o próximo jogo, porque a gente ainda não tá ganho, né? Tem muita coisa para trabalhar, conversar com o professor e bora ver o que a gente vai poder fazer. Porque você sabe, as mulheres ganham menos que os homens, a Marta ganha menos que o Neymar. E isso, obviamente, eles querem dizer que a explicação para a Marta ganhar menos que o Neymar tem todo a ver com uma opressão do homem branco. Esse fantasma que você criou do homem branco, não porque o homem branco não seja um fantasma, mas esse fantasma que você criou, que é esse tipo, para não ter que entrar no tema de como a gente organiza a nossa produção, quais são os cortes que nós temos a respeito de salário, como funciona o mercado, como tem a história de patriarcado, sim, mantendo e reproduzindo determinadas relações, é ótimo, porque agora a gente não precisa falar, estamos aí comparando Marta, Neymar, vai Marta, e com um discurso chulé que você inventou mesmo, você criou como se as pessoas dissessem nesses termos. Mas tá tudo aqui jogado por nada mesmo, né? Então a gente conversa assim como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um discurso vazio, esse pessoal da esquerda, comunista, tudo vazio, não tem nada dentro, tudo vazio. Uma opressão do homem em relação às mulheres. Aqui você já nota a luta de classes. Se para Marx a luta de classes era entre burguês e proletariado, para a esquerda a luta de classes é entre o homem e a mulher. Eu deveria ter lido o resto do texto, ó. Não vou voltar lá agora, mas, pô, gente, lê lá de novo, tá? E não é pra dizer que Marx era feminista, porque não era, nem coisa do tipo, não é disso que se trata. O grande lance é que já está, mesmo que não explícito, no germe de uma luta popular em defesa da classe trabalhadora, que nós estamos por todos, todas e todos. O grande lance é que, ao mesmo tempo, nós temos estruturas de patriarcado, nós temos relações raciais envolvidas, tem tudo isso e que também afetam a formação dos próprios militantes e de muitos teóricos. E aí a gente tem que estar em constante vigilância, luta, resistência, melhoramento, transformação.
E aí esse camarada aí tá confundindo luta de classe com questões raciais, não sabendo fazer intersecções, não sabendo fazer análise, jogando tudo para, né? Antes falava de burguês, agora fala de homem e mulher, como se a gente estivesse criando o problema da luta e das relações de opressão, como se eles não existissem, fossem só os nomes que o pessoal tá dando. Eles estão dizendo que isso aí não é uma invenção comunista, né? A violência do macho contra a fêmea. Com certeza deve ser uma invenção comunista. Quem aqui observa relações dentro de casa de diferenciação entre homens e mulheres ou de violência de mulheres contra homens, de homens contra as mulheres, que não acontece de mulheres contra homens? Quem aqui olha para casa quando se reúne na família num domingo, algum dia assim, e percebe que imediatamente quem vai lavar a louça, redobrar o gasto de energia depois de uma semana de trabalho e agora ainda com reforço de trabalho doméstico até no dia de descanso, são as mulheres e não os homens, que estão se preocupando com a alimentação, com o cuidado, com o vestimento, com o trabalho reprodutivo. Ninguém precisa inventar e dar nome, meu lindo. Não é a esquerda que está criando esses problemas. Eles existem. A diferença é que quem não quer ver é porque se beneficia com eles. E aí você já vai notando a diferença de comunismo para esquerdismo. Um youtuber, ele critica o Bolsonaro. E tá correto ele. Aí, seu filho, que nunca leu nada sobre política, nunca estudou nada a fundo sobre política, se torna um expert em política, sabendo que a única coisa que não presta neste país é um político de direita. Concordo com seu filho. Está sensato, no caminho correto, abençoa o menino, faz esse menino chegar na universidade. O professor diz para o seu filho: a religião mata, a religião destrói. Ora, a religião é uma tragédia. Veja quantas pessoas foram mortas por meio da religião. Normalmente não é isso que os professores falam. Não sei qual escola teu filho tem frequentado. Mas essas dicas é importante para olhar bem o que tem acontecido na história. Só dá uma observada, vê lá. Mas esse professor não conta para o seu filho que o século passado, os regimes socialistas do século passado, totalmente ateus, eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. Se você pegar todas as pessoas que foram mortas, motivadas por preceitos religiosos, por falsos líderes, obviamente, por falsos homens, homens que usam da fé apenas para manter o poder, Mataram melões! Ó, minha gente. Não vou nem me dar o trabalho de ficar esticando a moringa e criticar a propaganda anticomunista que é mais velha, que anda pra frente, de dizer que não sei quantas milhões de pessoas fizeram aquilo, morreu isso, morreu aquilo. Isso aí é antipropaganda, período de Guerra Fria, um saco de ficar discutindo esse negócio. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá trazendo elementos muito bacanas, né, muito legais, e autoras interessantes. Quem sabe consigo fazer um collabzinho aí que eu tô sonhando com a galera gente boa que vai dar uma força nisso, porque precisa de conteúdo consistente, e gente que já faz isso há mais tempo pra ter paciência de trabalhar isso aí. Porque é muito chato, cara. É muito chato. É sempre isso. Olha quantos mataram. E cria um pânico moral. Falseia dados, falseia história, não traz contexto, não traz elementos. E a culpa é desse fantasma imenso que é o comunismo. Enquanto diariamente, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas passam fome, morrem de guerra imperialista, conduzida pelos Estados Unidos, em geral, para poder manter a sua posição hegemônica no centro do mercado mundial capitalista. Trocentas milhões de pessoas perdem emprego, condições de vida e vão para a marginalidade. Os filhos e filhas de pessoas sabotados e sabotadas por N fatores causados pelo capitalismo, causados pelo regime de exploração. Gente, diariamente, por que fica com essas viagens aleatórias de criar fantasma, criar espantalho? Para não ter que olhar para a realidade, pô. Chega a ser. Eu tenho que me controlar porque eu tenho vontade de perder a linha. E aí, se eu começar a falar muito, eu vou extrapolar um pouco. Não tô muito afim. Mas é ridículo a gente ter que ficar batendo em dado aleatório que não tem sentido, não tem base histórica, não tem realidade, mas é reproduzir diariamente. Dá um trabalho danado você relevantar tudo para poder discutir e tal, não sei o que lá. Enquanto todos os dias é só abrir a porta de casa, a janela, pegar o metrô, pegar o busão, e a gente vê a desgraça que esse modo de produção capitalista tá fazendo com todo mundo.
e com o futuro dos nossos filhos e nossas filhas. Cara, fico até de saco cheio. Tô cansado com essas paradas aí. Esses homens mataram em nome da fé? Mataram. Mas sabe o que representa todas essas mortes comparando com as mortes dos regimes ateus? Um pingo no oceano. Um pingo no oceano. Fala isso pra povos e povos dizimados, que sumiram do mapa, foram varridos. A gente tem que assumir nossos BO, mano. É muita covardia. É muita covardia. A gente que é crente, que é fiel, não é? Ai, aqueles erraram, era o pessoal que não era de Jesus. Meu irmão, você acha que conquista foi em nome de quê? Colonização. Exploração da galera por escravização. Foi em nome de quem? Com bandeira de quem? Qual foi o símbolo que chegou na frente? Foi a nossa cruz, mano. Ah, não, velho. O seu menino, o seu filho, ele vai ouvindo todas essas coisas. Ele vai sendo absorvido por toda essa cultura esquerdista. Se nós não fizermos nada, se você não ensinar o seu filho, se você não educá-lo, pode ter certeza, aquele artistinha maconheiro o fará. Aquele professor ateu o fará. Aquele pastor que fala sobre tudo como se manjasse, fará. Aquele pastor que faz citação sem dar contexto, sem olhar o que está acontecendo, sem explicar efetivamente o que estava proposto, fará. Aquele pastor que só faz pânico moral, fará. E aquele pastor, aquela liderança religiosa que é um canalha do mal, não sei o que lá que o senhor falou, também fará. Paciência. Minha gente, quem puder dar uma força no Apoia-se, tamo aí. Quem quiser fazer os nossos cursos, tá aqui. Marx e Religião é um curso excelente. Eu dou a dica aqui pra vocês lerem, tá? Acompanharem aqui, o curso tá muito bom. Tá na nossa plataforma, ela é por assinatura, R$ 39,90 por mês. Você pode cancelar a qualquer momento, tem 7 dias de garantia. Você pode ver à vontade durante esses 7 dias. Acompanhar o nosso curso de leitura bíblica comunitária e tudo mais que a gente tá tentando ofertar aí, beleza? É complicado, mas seguiremos. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Vamos tomar um remedinho agora.